E a pergunta de $1 milhão, que já fizeram aqui, o que havia dentro da arca, né? De acordo com 1 Samuel 6, assim, 2 Samuel 6 também, a arca foi colocada em uma carroça puxada por vacas, né? E uma pista que nos permite considerar que deve ter sido um objeto de grande porte e certo volume. Já mencionamos que as tabuinhas dentro da arca eram provavelmente um objeto de substituição. Quem chegou depois da live, depois assiste a parte que perdeu anteriormente, porque nós falamos de um texto que fala que em determinado momento só tinha isso, tinha somente isso, dando a entender que em outra época tinha outras coisas lá dentro. Tá? Lembrando que eu não digo que a Bíblia não é histórica, em momento nenhum eu disse que a Bíblia não é histórica, tá? O pessoal comenta aqui no chat, tem que saber interpretar o que eu digo antes de falar as coisas, tá? Por quê? Porque eu já falei no começo dessa live que os textos bíblicos refletem a mentalidade, a época, a ideologia de seus redatores. Então, de certa forma, sim, refletem história. Mas é preciso fazer a análise adequada para chegar nessa história e não ler de forma literal. Porque quando você conta uma história, você não está falando algo que eu devo acreditar 100%. Eu tenho que entender que isso é a sua versão. Tá? Isso é análise do discurso. Beleza? Isso é importante que a gente saiba interpretar as coisas e não e cuidado com afirmações a respeito do que vocês ouvem, né? Primeiro a gente precisa compreender e não saber exatamente. É só um estudo científico sobre a Bíblia. E eu acabei ainda de apontar e de trazer evidências de que existiu uma arca, mas não nos moldes que a gente fala hoje. Já vamos falar de outros textos, tá? Não se preocupem. Então, de acordo com 1 Samuel 6, 2 Samuel 6, a arca foi colocada nessa carroça. Então, a gente já viu que possivelmente eram objetos de substituição que tinham ali, ou seja, poderia ter outra coisa lá dentro. E o que Thomas Homer defende é que essas tabuinhas que haviam dentro da arca poderiam ter tomado o lugar de pedras sagradas, como aquelas que podem ser encontradas em baús de beduínos pré-islâmicos. Entre algumas tribos árabes, essas pedras representavam as duas deusas Alat e Al-Uzza, que mais tarde foram substituídas pelo Alcorão. Isso é história, gente, isso é evidência, tá? A arca pode ter contido uma pedra sagrada ou uma pequena estátua representando Javé. E, por curiosidade, deixa eu só mostrar o que uma das deusas, né, que o Thomas Homer menciona para dar exemplo, é a deusa Alat. Aqui está uma réplica feita por Paula Turriani. Deixa eu só posicionar aqui para vocês verem. É uma réplica da imagem da deusa Alat, do santuário dela, tá? Que é uma deusa pré-islâmica, uma deusa árabe. E eu tenho aqui duas réplicas de relevo da deusa Alat, que ela é geralmente representada com um leão, junto com ela, com leões. E os beduínos árabes carregam pedras, né, que representam essas deusas. É muito comum isso, era muito comum também. Então, possivelmente dentro da arca tinha sim uma pedra ou uma imagem que representava Javé, exatamente por causa da forma como as pessoas na antiguidade trabalhavam e carregavam nessas representações, ok? Então, essa é a tese, uma das teses do Thomas Homer em relação ao que tinha dentro da arca, tá bem?